goblins, né? Aí esse miserável me tá com a bruxa, mas já é. Vou ficar de boa. Tá aqui um cavaleiro e lá na frente tá aqui o bebê dragão. Só que o que acontece? Ele tacou simplesmente uma mini P.E.K.K.A. A mini P.E.K.K.A veio pra acabar comigo, pô. Aí eu taquei poderzinho, né? Porque tem que ter um poderzinho. Aí suave, mano. Fiquei na tranquilidade. Ah, tá aqui uma mini P.E.K.K.A, mas ele veio com a carta roubadíssima pra cima de mim e não tem como tancar. Aí eu falei, não, ele vai ficar nelas por elas. Ele tá com um exército de esqueleto, eu tá com um exército de esqueleto também, mas o meu exército de esqueleto foi superior. Só que aqui tava muito ruim pra mim. O meu exército de esqueleto tava um tiro, entendeu? Um dano, um daninho. Ele tá com uma Valkyria. Eu falei, Valkyria é osso. Suave, tá aqui um cavaleiro na Valkyria. Cara, essa Valkyria tava no ódio, que ela quase levou meu cavaleiro, pô. Mas eu falei, não, fica na tranquilidade então, pô. É isso. Aí eu dei uma segurada, tá aqui um canhão pra chamar a atenção deles, beleza, e tá aqui um bebê dragão. Nessa que eu tá aqui o bebê dragão, fiquei na